Capítulo 14. A formação territorial do Brasil na perspectiva dos quilombos, por Adriane Lameira Teopólio de Almeida e Gabriel Ragmanose Fortunato de Freitas Monteiro. Sugestão de esboço de atividade para o Ensino Fundamental 2. Título da atividade: A formação territorial do Brasil na perspectiva dos quilombos. Tipo de atividade: aula expositiva / apresentação dos alunos. Duração: 50 minutos. Ano: 7º ano do ensino fundamental. Vínculo com conteúdo: Formação territorial do Brasil. Ementa: a formação territorial brasileira na perspectiva quilombola, diáspora africana, grafias da ação e presença negra, quilombos do passado e quilombos contemporâneos, organizações, associações, movimento e identidades quilombolas, quilombos urbanos, territórios e territorialidades quilombolas. Objetivos geral: compreender o processo de formação e de organização do território brasileiro como um produto geohistórico e social que resultou na configuração territorial atual do Brasil na ótica das presenças e das grafias quilombolas. Objetivos específicos: conhecer as experiências das territorialidades quilombolas no passado e presente em sua multiplicidade, identificar com auxílio de mapas, vídeos e de imagens as zonas de soberanias quilombolas, apresentar a luta quilombola como projeto político-cultural pedagógico epistêmico de construção nacional, ressignificar visões de mundo a partir da pluralidade e da diferença, material ou recursos, mapas geográficos, recursos textuais, verbais e não verbais. Atividade avaliativa: solicitar aos alunos e alunas para reconhecerem e registrarem, com o auxílio de anotações, fotografias, croquis e outros recursos, elementos e grafias da herança e da presença negra no bairro e ou município em que residem. Pode ser um ou mais marcadores. A. Toponomínias. B. Quilombos. C. Terreiros. D. Monumentos. E. Espaços e atividades culturais, etc. Após, procede à construção de um painel com as informações coletadas. Referências: Anjos Rafael Sanzio, A.2, Cartografia e Cultura, Território dos Remanescentes de Quilombos no Brasil. Trabalho apresentado no 8º Congresso Luso-Africano Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra, 2004. Anjos Rafael Sanzio, Cartografia da Diáspora África-Brasil, São Paulo, Revista da Ampeg, volume 7, número 1, número, edição especial, outubro 2011, página 261 a 274. Gomes Flávio dos Santos. Mocambos e Quilombos, uma história do campeonato negro no Brasil. São Paulo, Claro Enigma, 2015. Guimarães Geni Ferreira. Rio Negro de Janeiro. Olhares geográficos de suas heranças negras e o racismo no processo. Projeto patrimonial. Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em Geografia UFBA, 2015. Monteiro, G.R.F.F. Panorama Geohistórico dos Quilombos no Brasil. Notas para repensar a formação territorial brasileira. Goiânia, Goiás. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores Negros e Negras, ABPN, volume 12, número, edição especial, página 361 a 388, 2020. Muganga, Kabengele, Gomes, Nilma Lino, O Negro no Brasil de hoje. Coleção para entender. São Paulo, Global, 2006. Santos Renato Emerson Nascimento 2. Relatório narrativo do projeto A Lei 10.639 de 2003 e o Ensino de Geografia. Rio de Janeiro, FAPERJ, 2009. Santos Renato Emerson Nascimento 2. Quilombos, em Cadarte, Roseli Salete et al. Org. Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Expressão Popular, página
650 a 656, 2012. Tavares Júlio César. Diáspora africana. A experiência negra de interculturalidade. Cadernos Penesp. Niterói, número 10, página 77 a 87, janeiro a junho, 2008 a 2010. Vídeos. Heróis de Todo Mundo, Zumbi dos Palmares. Disponível em https://www.youtube.com/watch V sinal de igual JW O maiúsculo W 9 S maiúsculo Z T 39 U maiúsculo. Pedra do Sal, Quilombo Urbano, Conhecer, Defender e Amar. Disponível em https://www.youtube.com/watch sinal de interrogação V sinal de igual G maiúsculo B maiúsculo E maiúsculo 1 C maiúsculo N M Y maiúsculo D 4 E T sinal de igual 1S. Roteiro de apresentação. Primeira etapa: reconhecendo o território. No primeiro momento da aula, presencial ou remota, será apontada a origem e a diversidade dos grupos étnicos que chegaram tanto às Américas quanto ao território brasileiro no período colonial, no que se chamou de Terras do Novo Mundo. A partir dessa apresentação, deverá ser provocado o debate acerca das influências dos movimentos populacionais transatlânticos, ressaltando o conceito de diáspora africana, ao que busca revelar as múltiplas experiências de milhares de povos africanos para as Américas, sobretudo para o Brasil, o que possibilitou a formação dos quilombos em todo o território brasileiro e americano, mesmo com denominações distintas. Exemplo: cimarrones, marrons, cumbis, entre outros. Logo, essa nova organização e agência produziram fissuras na lógica do sistema de dominação colonial vigente naquele período, além de moldar e delinear a formação do território brasileiro. Imagem de um mapa da diáspora africana. Mostra parte do território americano e da África, Europa e Ásia, indicando com setas ao redor dos continentes a diáspora africana. Está escrito logo abaixo do mapa na imagem no texto: repensar a formação territorial do Brasil pela perspectiva dos quilombos. Cumpre ressaltar a necessidade de uma exposição dos múltiplos significados, bem como do que os quilombos representam. Outra imagem. Tema: Grafias, da ação e presença negra. Mostra o símbolo aia de resistência com a frase: nenhuma árvore grande chegou ao tamanho que está sem antes ter sido semente. Sabedoria ancestral. Na imagem mostra um círculo grande escrito quilombos e pequenos círculos abordando um pouco sobre o tema que envolve quilombos. Círculo 1. Geografias de lutas históricas. Círculo 2. Multiplicidade de origens e processos territoriais. Círculo 3. Rural-urbano. Círculo 4. Saberes e relação sociedade e natureza. Segunda etapa. Quilombos no passado. No segundo momento, devem-se expor as origens dos quilombos e suas principais características. Somada a isso, vale uma exibição do curta Heróis de Todo Mundo, Zumbi dos Palmares, a fim de apresentar sua emblemática importância à história e geografia do Quilombo dos Palmares e do Brasil, hoje alçado à categoria de herói nacional, e por meio de mapas deve-se indicar a distribuição dos sítios e zonas de soberania quilombolas durante os séculos XVI e XIX. Imagem. Ao canto esquerdo está escrito Quilombos no passado do século XVI ao século XIX. Em uma fonte menor, alguns tópicos: terras de preto, mocambos, comunidades negras rurais, comunidade quilombola e outros. Abaixo, mostra a imagem do que parece ser um pássaro colorido em tons vermelho, verde, laranja e amarelo, com a frase embaixo escrito:
Sankofa, aprender com o passado. No canto direito está a definição de quilombo. Quilombo, bando umbando, instituição sociopolítica militar conhecida na África Central. Alguns tópicos abaixo do que está escrito. Espaço de resistência, criação de uma nova estrutura social e econômica própria, sistema de produção e repartição social mais igualitária, modelo alternativo ao sistema escravagista. Terceira etapa, quilombos contemporâneos. Ao iniciar o próximo debate, apresenta-se como pertinente promover uma discussão acerca de visões e narrativas que foram criadas sobre os quilombos e de como eles foram formados. Após esses questionamentos, vale ressaltar as diversidades de contextos de desenvolvimento das comunidades quilombolas pelo país. Imagem. No canto superior esquerdo está um símbolo e abaixo está escrito seu significado, Farrodai, liberdade e emancipação. O tema centralizado, escrito quilombos contemporâneos. Abaixo dando continuidade, pluralidade de contextos de formação. 1. Ocupação de fazendas falidas e ou abandonadas. 2. Compra de propriedade por escravos alforriados. 3. Doações de terras para ex-escravizados por proprietários. 4. Pagamento por prestações de serviços em guerras oficiais. 5. Terrenos de ordem religiosas deixadas para ex-escravizados. 6. Ocupações de terras sob controle da Marinha do Brasil. 7. Extensões de terrenos da União não devidamente cadastrados. 8. Ocupações de terras transformadas posteriormente em unidades de conservação ambiental. No debate seguinte, cumpre evidenciar que os quilombos também existiram e existem nas áreas urbanas, produzindo dinâmicas políticas e econômicas na cidade. A partir daí, mostra-se necessário realizar uma explicação da importância dos processos de identificação desses espaços para a população, bem como para a preservação da memória, da cultura e da comunidade ali existente. Assim, vale recorrer a exemplos desses quilombos usando fotos e o vídeo. Pedra do Sal, quilombo urbano, conhecer e defender e amar. Imagem. Canto superior esquerdo, tema, escrito quilombos urbanos. Logo abaixo do tema, no canto inferior esquerdo, está um símbolo chamado Assace Iodoro, importância da terra na manutenção da vida. À direita, alguns tópicos: pleitear políticas públicas específicas para sua população, projetos de agricultura e ocupação urbana, proposições aos planos diretores participativos de base popular, criação de pontos de cultura afro-brasileira, ressignificação do espaço urbano. Quarta etapa: avaliação. Nesta etapa, cabe o reconhecimento e o registro de informações sobre o espaço em estudo. Daí é interessante solicitar aos discentes a recorrência a anotações, a fotografias, a croquis e a outros recursos, elementos e grafias da herança e da presença negra no bairro e ou município em que residem. Esses procedimentos poderão ser realizados em um ou mais marcadores como A. Topomínias. B. Quilombos. C. Terreiros. D. Monumentos. E. Espaço e atividades culturais e etc. Após, mostra-se pertinente a confecção de um painel com as informações coletadas.